Pessoal, então, olá, boa noite. Então, agora começando a gravação, a gente vai fazer uma monitoria de matemática e análises combinatórias pré-universitário social Barros Terra. Meu nome é Pedro Neves e qualquer coisa no chat aí, daqui a pouco eu volto, que não dá para ficar vendo. Vamos lá. Então, hoje, análise combinatória. Eu vou fazer uma questão, que é uma questão um pouco complicada, assim, mas eu vou tentar seguir um passo a passo que eu quero que vocês repitam sempre que vier uma questão de análise combinatória, ou até de probabilidade, e depois eu vou fazer uma revisão dos principais temas de análise, tá? Então vamos lá. Essa questão 1 aqui do Enem, talvez vocês já tenham feito, é a questão que tem um losango, que é uma joia, e você vai construir essa joia a partir de 3 pedras preciosas que você tem disponível. Então, você tem uma pedra vermelha, uma pedra azul e uma pedra verde. E aí, a questão é, você pode colocar as coresinhas ali nos lugares A, B, C e D, só que você não pode repetir cor uma do lado da outra, tá? Então, só já dei um resumo aí. Então, com base nas informações fornecidas, quantas joias diferentes nesse formato o artesão poderá obter? Então, quando pergunta quantas joias diferentes, quer dizer que a gente está falando de análise combinatória. E aí, qual é a primeira coisa? Então, eu sempre falo, primeira coisa, segunda coisa para fazer, o passo a passo. Primeira coisa é sempre identificar quais são as etapas da análise. Então, o que eu estou chamando de etapa? É isso aqui, ó. Quais são as lacunas? Isso aqui é uma lacuna, né? Quais são as linhazinhas, as lacunas, que você vai ter que preencher para depois multiplicar, usando o princípio da multiplicação, e para chegar na questão de quantas são diferentes. E aí, mas quais são exatamente essas etapas nesse caso? São os lugares em que você pode botar as pedras para montar uma joia. Então, você tem o lugar A, B, C e D. Né? Então, aqui. A segunda coisa é sempre identificar os elementos. Tá? Os elementos de uma análise, o que são? São as coisas que você pode colocar nas lacunas. Tá? Então, nesse caso, são as pedras preciosas, vermelho, azul e verde. Então, a gente pode chamar assim de VA e VE. Mas nesse caso, a gente não vai nem ficar colocando letrinha por letrinha. Mas só para você começar a entender a questão, é bom você fazer uns exemplos. Você começa a fazer exemplos só para a ideia da questão começar a entrar na sua cabeça. Tudo bem? Então, eu queria começar a responder essa questão usando uns e se. E se, porque a pergunta é 2 vértices consecutivos tenham sempre pedras de cores diferentes. Então, você está restringindo, essa é uma restrição. Então, ele está restringindo ali como que eu vou montar as minhas pedras. Mas eu vou começar com e se não fosse nenhum losango. Imagina se fosse uma linha de pedras. Eu vou botar a pedra aqui, 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 aqui. Né, fazendo uma linha. E, além disso, se elas pudessem ser de qualquer cor, poder ser ter cor igual junto, ou seja, consecutivo, igual. E se, né? Vamos imaginar, começar a pensar nesse formato. A gente teria 3 cores ainda, 3 elementos e 4 etapas da mesma forma. Só que em vez de ser em losango, é uma linha. Né? E como é que você ficaria? Você coloca 3 aqui, 3 aqui, 3 aqui e 3 aqui, porque são 3 pedras que você pode colocar aqui, 3 que você pode colocar aqui, aqui e aqui. Então fica 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. Né? Até aí todo mundo tá ok? Essa parte aí inicial. Então, quanto que dá isso daqui? Né? O total de possibilidades. 3, quando você multiplica 4 vezes um número, você está elevando aquele número à 4ª potência. Então é igual a 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 é igual a 3 à 4ª, que é igual a 81. Tá? Dúvidas aí? Tá. E aí um outro e se? E se não fosse um losango também, fosse só uma linha, mas aí sim tivesse a mesma restrição, não pudesse ter cor igual consecutiva. Como é que fica? A gente primeiro
identifica os elementos e as etapas, 3 cores, 3 elementos e 4 etapas, coloca as etapas, que são as lacunas, e agora a gente vai ir pensando uma a uma. Primeiro essa daqui, a primeira. Ó. Na primeira etapa, pode ser qualquer cor. Então, é o número 3, aqui, na primeira etapa. Então, primeira etapa, segunda, terceira e quarta, tá? Na segunda etapa, sobraram outras 2 cores, né? Se aqui eu usei uma cor, aqui vão sobrar 2 outras cores. Na terceira etapa, sobrou uma cor que ainda não foi usada, né? Então, por exemplo, se eu botei vermelho, aqui vai ser ou azul ou verde. E aqui sobrou uma cor que ainda não foi usada, no caso se aqui for vermelho e aqui verde, aqui sobrou azul. Além dessa cor que ainda não foi usada, tem a cor que é igual à primeira etapa. Então, eu tenho 2 opções. A cor da primeira etapa e uma cor diferente. 2 etapas. E na quarta etapa, sobrou as 2 cores que foram usadas na primeira etapa. A não ser que essa parte aqui que eu não expliquei direitinho escrevendo. Mas isso daqui não está inteiramente certo. Ó, essa é uma afirmação perigosa, porque se a terceira etapa for igual à primeira etapa, na quarta etapa você não vai poder repetir a cor da primeira, porque a cor da primeira é igual também à cor da terceira. E a regra é que você não pode copiar 2 cores consecutivas. Né? Então, quanto é que vai ficar essa multiplicação toda aqui? 3, né? 3 vezes 2, vezes 2, vezes 2. Ou seja, todas as possibilidades de cada etapa. Aí você multiplica, vai lá achar 24. Tá bom? E agora na questão. Voltamos aqui com o nosso diamante, né? O nosso losango. Na questão, vamos uma etapa de cada vez, tá? Agora, lembra que é um circuito fechado, não é mais uma linha, tá? E lembrar daquela restrição. Na letra A gente tem 3 opções de cor. Né? A gente pode botar tanto vermelho, quanto azul, quanto verde. Na letra B, aí você já tem 2 cores só. Por quê? Você não pode repetir. Aqui você não pode repetir, aqui tá aqui. Ok, até aí tudo bem. Na letra C, as coisas começam a complicar um pouco. Você tem também 2 cores possíveis. E quais são elas? Pode ser ou a cor que sobrou, né? Se aqui foi uma e aqui foi outra, aqui tem uma outra cor que ainda não foi usada. Então, a cor que sobrou. Ou pode ser igual à que foi usada no A. Tá? Então, os 2 exemplos são o seguinte. Azul, vermelho, verde. Ou azul, vermelho, azul novamente. Isso é permitido, tá? Segundo a regrinha que eles colocaram no enunciado. Tudo bem? Então, vamos... Agora, aqui complicou na letra C, porque agora a gente vai dividir o nosso pensamento. Primeiro a gente vai pensar se fosse de uma forma, e depois a gente vai pensar se fosse da outra forma, tá? Então vamos lá. Vamos calcular cada uma dessas possibilidades. A primeira possibilidade, eu botei 1 em romanos, é se o C for igual ao A. Então, se aqui for azul, e aqui também for azul. Ou se aqui for vermelho, e aqui também for vermelho, tá? Vamos calcular essa possibilidade. Então, nesse caso, eu vou ter 3 opções aqui, botar 3 aqui. Aqui vai ser 2. E aqui? Aqui, cuidado. Aqui já não é 2, como eu tinha colocado aqui. Aqui agora é 1, porque a gente está tratando uma situação bem específica, em que o C é igual ao A. Se o C está determinado que vai ser igual ao A, ele só pode ter uma opção. Se aqui for amarelo, amarelo não, né? Azul, aqui também vai ter que ser azul, então só um. Se aqui for vermelho, aqui também vai ser vermelho, então só tem uma opção. Ela é condicionada ao A. Então aqui é 1, tá? Então vai ficar dessa forma. A, B e C e D. Nessa ordem, eu tenho as possibilidades em A, 3, em B, 2 e em C, 1. E em D, a gente vai ver agora. O D... Não, então deixa eu só pausar e falar. E aí, tá tudo bem? Não consegui entender. Fala exatamente o que você não conseguiu entender. Vou esperar. E a gente corta essa parte na gravação. Primeiro eu falei que era 3, 2 e 2. Mas depois, no exemplo anterior, no e se,
É no e se que você está falando? Você está falando da questão ou você está falando no exemplo que eu dei? E se... foi no e se. Não, então olha lá. Eu vou voltar aqui. Nesse daqui é 3222 porque você pode repetir esse daqui ou não. Como a gente está falando de uma linha, não vai ter toda essa análise que eu vou ter que fazer na outra. Tá? É diferente mesmo. Aqui na letra C, na terceira etapa, com o equivalente ao C. Aqui é 2, porque é uma linha. Porque quando eu botar a letra D, eu não vou ter que pensar no A, necessariamente. Mas aqui eu não preciso pensar. Mas no losango eu vou ter que pensar, quando eu fizer a letra D. Então isso muda completamente o nosso pensamento. A sua pergunta, então, foi exatamente assim. Não consegui entender. 3 cores, 2 cores, 2 cores. Achei que fosse 3, 2 e 1. Então, o 1 é só quando você tem um losango, que aí o C, a gente vai dividir. Uma situação, o C é igual ao A, e a outra situação, o C não é igual ao A. Então, 3, 2, 1 é só na situação igual ao A. Isso não quer dizer que a gente não vai calcular o C igual, diferente de A. Quando a gente fizer uma e depois a outra, a gente vai juntar, de alguma forma que eu vou explicar ainda, vai juntar, e aí quando juntar, aí a gente vai estar, na verdade, fazendo o equivalente ao 322. Que o 2 no C é só quando é linear, que aí não está fechando o ciclo, eu não preciso fazer essa separação. Tá? Mas no losango aí eu preciso. Tá. Então tá bom. Vamos lá, vamos continuar. Qualquer coisa vocês falam de novo, não tem problema não. Então, a gente está aqui, a gente entendeu que vai ficar 3, 2, 1 para esse caso específico do C igual a, e vamos calcular o D. O D, de novo, tem duas possibilidades para o D. Ele pode ser tanto igual ao B, o D pode ser igual ao B, D igual a B, quanto ele pode ser quanto ele pode ser diferente do B. O D pode ser diferente do B. Então, em ambos os casos, apesar de estar igualzinho aqui, 3 vezes 2 vezes 1 vezes 1, a ideia é diferente. Vamos lá, voltar aqui. No 1, no I minúsculo, você tem que o D é igual ao B, então ele está condicionado ao B. Se o B for azul, da mesma forma que o C é condicionado ao A. Se o B for azul, o D também vai ser azul. Se ele for vermelho, também vai ser vermelho. Então, ele não tem escolha, ele vai ser sempre aquele que o B já escolheu. O B tinha escolha, ele podia ser uma ou outra. Agora, o D não tem escolha, ele vai ter que ser exatamente aquilo que o B foi. Tá? E quando eu disser que o D vai ser diferente do B, D diferente de B, ele também está condicionado. Mas como são poucas opções, só 3, acabou ficando 1. Vou explicar melhor. O D não pode ser igual ao A, que é igual ao C. Nesse caso aqui, C igual a A, não esqueça. O D não pode ser igual à cor que está no A e no C. E nesse caso 2 aqui, I, ele também não pode ser igual ao B. Ah, que coisa. E aí, agora, o que eu faço? Bom, aqui você usou uma cor, aqui é a mesma cor. Então só tem uma cor usada. No B, usei a outra cor que tinha. Então o D vai necessariamente ser a cor que sobrou. Tá? Então por isso que ele só tem uma opção. Na verdade, isso significa que ele não tem opção nenhuma. Ele é o último da fila. O A escolheu, o B escolheu. O C não tinha opção de escolher. E aí o D também não tinha, porque já acabaram as opções. Tá? Foi até aí? Essa parte ficou um pouco confusa, mas entenderam? O princípio multiplicativo
ficou 3 vezes 2 vezes 1 vezes 1, tanto no I minúsculo quanto no 2i minúsculo. 3 vezes 2 vezes 2. 3 vezes 2 vezes 1 vezes 1. Tá? E os dois dão 6. Dá o total 6. Então, daria até para você fazer na munheca ali, escrevendo todas as possibilidades. Mas não é o aconselhável, né? Nesse caso aqui, ó, foi bom você... Lembrei de falar uma coisa. Quando D de dado é igual a B de bola, imagina esse losango. Vai ficar azul, azul, vermelho, vermelho. Então vai ficar quase que uma cruz assim, azul, vermelho. Mas tem outras opções, azul e verde, verde. Azul, azul, verde, verde. Tem outra opção que não são com azul, azul. Pode ser vermelho, vermelho. Aí você tem vermelho, vermelho, azul, azul. Você tem vermelho, vermelho, verde, verde. Então, para cada cor, você tem duas outras opções para o D e para o B. Por isso que dá 6. Tá? 3 vezes 2. Mas, enfim, é só para vocês visualizarem, tá bom? Que a visualização vai ser... Porque são 3 cores. A visualização vai ser importante daqui a pouquinho. Vamos lá, vamos continuar. Agora, a gente está na opção em que o C é diferente do A. Tá? O A e o C não são da mesma cor. Então, o A tem 3 opções, o B continua tendo 2, o C agora tem quantas opções? 2? Não, ele também só tem uma, porque ele não pode ser nem igual ao A, porque é a regra que eu coloquei, e ele não pode ser igual ao B. Então, ele só tem uma opção. Então, vai ficar assim, A, B, C, D, 3, 2, 1, D. 3 vezes 2 vezes 1 vezes D. A gente vai ver quanto que é o D agora. Então, vamos supor aqui, vamos dar um exemplo. Aqui é azul, aqui é vermelho e aqui é verde. O D, então, está entre um azul e um verde. Qual é a única cor que sobrou para o D? O vermelho. E olha que coincidência, entre aspas. É exatamente a mesma cor que o B. Por quê? Você tem 4 espaços, mas você só tem 3 cores. Então, necessariamente, em algum momento, as cores vão se repetir. Só que elas só não vão se repetir seguidas, uma colada na outra. Uma igual, uma juntinha da outra. Entendeu? Então, o D só tem uma opção, que vai ser exatamente ser igual ao B de bola. Tá? Então, vai ficar 3 vezes 2 vezes 1 vezes 1, novamente, que é igual a 6. Tá bom? Entenderam esse último? Mas o que é para lembrar é que, tendo 4 espaços e 3 elementos, necessariamente, em algum momento, vai repetir cor. Seja esse com esse, ou esse com esse. Em algum momento vai repetir cor. Tá? Isso é importante porque vai gerar um eixo de simetria. E esse eixo de simetria eu vou falar daqui a pouquinho. Olha lá. Mas. Estamos falando de uma joia, ou seja, é um elemento, é um objeto 3D. E ele pode ter simetria. Ou seja, ele pode ser espelhado. Você consegue olhar ele de vários ângulos diferentes. Então, eu desenhei aqui um exemplinho, para ficar mais fácil. Olha lá, vermelho, vermelho. Verde está na esquerda de quem olha, e o azul está na direita de quem olha. Ou seja, o azul está no letra B de bola. Tá? Aí, eu vou fazer essa coisa que eu falei, assim, eu vou virar o diamante, né? A joia. E agora, o vermelho, olha como é que vai ficar. Eu fiz assim, ó. O azul passou a ficar na posição D de dado, e o verde, que estava na posição D de dado, agora está na posição B de bola. Como se tivesse virado a página de um livro. Né? Então, isso aqui está duplicado. É a mesma joia, porque é um objeto 3D. É a mesma, eu estou olhando ela. Só virei. Isso não significa... Apesar dela estar de uma configuração diferente, é a mesma joia. Então, eu não posso contar 2 vezes, como se essa configuração fosse diferente dessa outra configuração. Ou, outra palavra que é boa de usar. Esse agrupamento não é diferente desse outro agrupamento. Eles são o mesmo agrupamento, só que vistos de uma forma, de um ângulo diferente. Como assim a gente está calculando 2 vezes a mesma joia? Vamos lá. Se o D é diferente de B, aqui, ou um outro caso, se o C for diferente de A, pouco importa qual é a cor que vai estar ou em B ou em D, ou em A ou em C, se o caso for C diferente de A. Por quê? Porque se ela trocar de lugar, ela quem? A joia. Se a joia trocar de lugar, vai continuar sendo
a mesma joia. Se eu mudar assim, continua sendo a mesma joia, apesar da configuração ter mudado. Tá? Espero que isso tenha ficado claro. Então, o que a gente tem que fazer para consertar esse erro é dividir o resultado por 2, porque a gente estava calculando ela 2 vezes. Se a gente, por exemplo, num outro tipo de exercício, a gente estivesse calculando a questão 3 vezes, a mesmo objeto 3 vezes. Pô, aí teria que dividir por 3, porque a gente, entendeu? É sempre assim para consertar o erro. Então, como é que vai ficar nosso cálculo? Vamos relembrar essa aqui, a nossa conta toda, né? Quais são? A gente deve dividir por 2. Mas não é só dividir por 2, esse. A gente tem que saber quais são as alternativas que a gente vai dividir por 2. Em quais delas a joia ficou realmente repetida. Vão ser só essas duas aqui. Ah, por que que essa daqui, a 1, né, em que o D é igual a B e o C é igual a A, ou seja, formando aquela cruz nas coresinhas, não precisa dividir por 2. Então, quando B for igual a D, ou, né, e C for igual a A, ao mesmo tempo, um e outro, não calculamos repetido porque o cálculo foi feito pensando que já não faz diferença se trocar B por D. Tá? É meio confuso isso, mas é verdade. Então, olha lá. Imagina Tenta visualizar. Você tem um losango. Se esse aqui é igual a esse e esse é igual a esse, se eu virar, eu continuo vendo a mesma coisa. Então, se eu continuo vendo a mesma coisa, quer dizer que no meu cálculo que eu escrevi, eu não calculei diferente, né? Então, o cálculo ele é feito em 2D. Você está olhando para ali e está calculando. Aqui tem quantos, aqui tem tantos. Mas quando você passa para o lado do 3D, né, da natureza daquilo que a questão está pedindo, a questão está falando de uma joia, ela não está falando só de coresinhas. Quando você passa a pensar na natureza que a questão está trazendo, você tem que refazer os cálculos. E quando você tem, aqui, nesse caso em que elas estão cruzadas, repetidas no cruzado, e você olha no 3D, também não fez diferença, assim como no 2D. Então, se não fez diferença em nenhum dos dois casos, você não precisa reparar esse erro. Não teve erro nesse caso daqui. Teve o erro só nesse e nesse aqui, quando algumas das joias eram diferentes. Tudo bem? Foi isso. Então, agora para calcular, botei aqui de novo o losango só para não esquecer como é que ele era. Então, juntando os finais. Você tem um 1, que o C é igual a A, e o D também é igual ao B. Então, é 6. São 6 possibilidades. No caso seguinte, em que o C é igual a A, mas o D é diferente do B de bola, a gente tem 6 dividido por 2 para consertar o erro, então temos 3 opções. Tá? E no outro caso, o último caso, o C é diferente do A, e então necessariamente o B é igual a D, e aí fica 3 vezes 2 vezes 1 vezes 1, que é 6, mas a gente tem que consertar o erro, dividir por 2, e aí fica 3. Tá bom? Então a gente tem 6, 3 e 3. E agora? A gente soma esses resultados ou a gente multiplica? Quero ouvir de vocês. Soma ou multiplica? Fala aí. Então as que responderam corretamente. É soma. Por quê? Porque a gente está tratando de alternativas. Pensa em mundos alternativos. A gente está falando em que um mundo em que o C é igual a A, o B também foi igual ao D. Aí agora tem um outro mundo que o C também é igual a A, mas o D é diferente do B. Então aqui tem 3 opções, aqui tem 6. Eu não posso cruzar eles, eu não posso multiplicar eles, porque eles não estão acontecendo ao mesmo tempo. Eles estão acontecendo paralelamente. Então a gente só multiplica quando são coisas sequenciadas. Uma coisa acontece depois da outra, que aconteceu depois da outra, que aconteceu depois. Aí a gente multiplica. Como a gente fez em cada um deles, né? Primeiro eu escolhi o A, depois eu escolhi o D, então foi um depois do outro, depois esse. Então a gente vai lá e multiplica. Quando a gente está falando de coisas que aconteceram paralelamente, mundos paralelos, que nem o Dark, se vocês já viram, você tem 6, você tem que somar, você não pode mais multiplicá-los, tá bom? Sabemos que os finais podem ocorrer, mas não são simultâneos, exatamente. Então, é um ou outro. Aí presta atenção, quando você fala assim, é uma opção ou a outra opção, a resposta está ali, a nossa pergunta é, soma ou multiplica? A resposta
está nessa frase aqui. É um ou outro. Porque a palavra ou, então a palavra ou te responde. A palavra ou sempre está relacionada à soma. Então, sempre que se usa a palavra ou, a gente está falando de soma. Então, é um macetezinho para você não ficar muito confuso. Ah, é paralelo, como é que é mesmo? Quando que soma e quando multiplica? Né? Se você conseguir perceber que ou eu tenho 6 opções, ou eu tenho 3, ou eu tenho 3 de novo, aí eu vou somar aquelas possibilidades para ter um conjunto completo. Então a resposta é a letra B de bola, ou B de boa, mandou bem, em que eu somo 6 mais 3 mais 3, que dá 12, tá bom? Então, só para lembrar um macetezinho, ou é igual a adição, e D, quando você sempre que você fala D, você está falando de multiplicação. Um exemplo rápido. Eu tenho 30% de 30% dos 40% das pessoas que ficaram doentes, tá? Então, aquele 30%, para eu calcular a porcentagem total, geral, eu vou multiplicar 30 vezes o 40, entendeu? Então, quando eu uso D, normalmente é usado em probabilidade. 10% das pessoas que têm gripe têm diarreia, sei lá, tá? Isso pode acontecer. Então, esse exemplo pode ser real. Mas então você vai multiplicar a porcentagem de pessoas dentro da porcentagem de pessoas que têm gripe. Tá? Então, D, sempre que falar D, é multiplicação. Tudo bem? Entenderam aí? Continuar aqui? Dúvidas, angústias? Vamos agora chegar na parte da revisão. Pessoal, então essa foi a primeira parte da monitoria. Eu separei em 2 partes porque ficou mais de 1 hora. Então a primeira parte foi só a questão. Vão aí para o próximo vídeo que tem as explicações teóricas. Valeu? Até lá.